Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Por alguns dias nós estaremos lendo na liturgia alguns textos do livro Deuteronômio. Nós estamos fazendo o caminho do povo de Israel através dos textos fundamentais. Começamos no livro do Gênesis, passamos ao Êxodo, depois nós entramos no livro do Levítico, Número, agora Deuteronômio. É um percurso no Pentateuco. O Deuteronômio, a palavra Deutero quer dizer uma outra lei, então que são os últimos 4 grandes discursos de Moisés. Moisés já não vai estar mais com o seu povo, após a sua morte, ele então deixa o texto do Deuteronômio para acompanhar o povo em direção à terra prometida. São os últimos passos. Então, esta última palavra, essa segunda lei e últimas palavras de Moisés, vai nos dar ainda alguns elementos, algumas leis específicas, além de que vai narrar as últimas dificuldades do povo de Israel e o modo como o Senhor vai admoestando, formando o seu povo para conduzi-lo à terra prometida. Hoje nós temos na liturgia aquele texto da profissão de fé de Israel, que é a profissão de fé fundamental, citada até por Jesus. Ela começa com ouve, então a escuta, o escutar o Senhor. E isso em hebraico se diz Shema, então o famoso Shema do povo de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor de todo o teu coração, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então, com todo o teu ser, tu amarás o Senhor teu Deus. Então, este amor deve envolver tudo aquilo que sou, mas o texto continua. Trarás gravadas em teu coração. Tu passarás esta lei do Senhor para os teus filhos e falarás quando estiver sentado em tua casa ou andando pelos caminhos, quando te deitares e quando te levantares. Mas não só, deve colocar isso como sinal na tua mão, entre os teus olhos, e escrever nas entradas da casa, nos portais, nas portas da tua cidade. E o texto continua dizendo: cuida bem de não esqueceres o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus, a ele servirás, e só pelo seu nome jurarás. Então, o povo que fez uma aliança com o Senhor no Sinai, agora a admoestação é que Deus não seja esquecido. Que se faça memória da ação salvífica de Deus que tirou o seu povo da escravidão do Egito, que não abandonou este povo durante o percurso do deserto e que vai conduzindo esse povo até a terra prometida. Para recordar todos os feitos do Senhor, deve ser envolvido tudo aquilo que somos, as nossas faculdades e a nossa corporeidade. A nossa família deve ser formada para isso, para a fé no Senhor. Mas também as nossas casas e as nossas cidades devem ser um monumento a esta obediência, a esta escuta ao Senhor. É interessante quando se vai na Terra Santa, que se vê um hebreu ortodoxo que está vestido adequadamente, ele então carrega a palavra de Deus, assim vestido a palavra de Deus, como se descreve nesse texto. Uma caixinha entre os olhos, então na mão, atada na mão. Quando se vai no muro do pranto se vê isso. Na porta da cidade de Jerusalém tem um rótulo da palavra de Deus que eles passam e tocam. Então todos esses sinais da sacralidade, esses sinais da força da palavra de Deus, a palavra de Deus que deve ser escutada e que deve ser vivida com todas as nossas potencialidades. Quando Jesus, no Novo Testamento, naturalmente, nos Evangelhos, vai ser perguntado
sobre qual o maior dos mandamentos, ele cita justamente esse texto do Deuteronômio. Então, hoje no Evangelho, nós continuamos a escutar Mateus. Então vai se dizer assim: chegando Jesus e seus discípulos junto à multidão, um homem aproximou-se e ajoelhou-se. E vai dizer: Senhor, tem piedade do meu filho, ele é epiléptico. É a única vez no Evangelho que nós temos a definição de uma questão clínica: ele é epiléptico. Não vai se falar no primeiro momento que é possuído por um espírito imundo, por um demônio, mas que é epiléptico. E sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Este homem vai dizer: levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então, nós vemos assim uma falência missionária dos apóstolos, testemunhada por Jesus, então que os discípulos não conseguiram curar, e então por isso ele busca o mestre para que cure esse jovem. Aí Jesus vai dizer assim: ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? O homem veio para falar dos discípulos. Jesus se dirige a todos aqueles que estão ali. Ó gente sem fé e perversa. Então, Jesus vai mostrar que é a ausência de fé. Então, Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Agora, então, os discípulos se aproximam de Jesus e vão perguntar: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E a resposta de Jesus: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Então, essa montanha que Jesus está falando é Jerusalém. Então, direis a esta montanha, a cidade de Jerusalém. Agora, Jesus vai dizer assim que a vossa fé é pequena, mas por outro lado, ele vai comparar a fé àquela que é a menor das sementes, o grão de mostarda, e vai dizer que basta uma fé do tamanho do grão de mostarda. Quer dizer que a fé dos discípulos de Jesus, incapazes de curar aquele epiléptico, é menor do que a mais insignificante das sementes. Ora, é interessante ver que quando Jesus cura alguém, nós temos dois movimentos de fé. Por um lado é a fé de Jesus. Às vezes Jesus se retira em oração, se dirige sempre ao Pai, para que o Pai opere a sua graça. Mas por outro lado, quando Jesus cura alguém, ele vai sempre repetir aquela expressão: a tua fé te salvou, que tem um movimento de fé também por parte daquela pessoa que é curada. E que é este encontro da fé de duas pessoas que vai produzir a graça da cura, a graça da salvação. Ora, de certo que nós, quando pedimos alguma coisa ao nosso Pai, já pedimos aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Mas que devemos pedir porque é nesse pedido também que se renova o nosso coração. Independentemente de que a cura física possa acontecer, nós temos a possibilidade de curar a nossa vida de fé, a nossa relação com Deus. E esta é a cura fundamental que acontece e que Jesus faz não somente para aquela pessoa que está doente, mas para todas as pessoas que estão em volta. Na verdade, Jesus não curou todas as pessoas que o procuraram. Às vezes ele mesmo vai dizer que é por causa da ausência de fé das pessoas. O Evangelho vai naturalmente narrar aquelas pessoas que foram curadas. E às vezes fala de pessoas que não foram curadas e que Jesus vai se dizer: Jesus não fez nenhum milagre ali, como em Nazaré, por causa da ausência de fé das pessoas. Então, o caminho de fé é aquele que é necessário na nossa relação com o Senhor, para que Ele possa curar o nosso interior, possa curar a nossa relação com Ele e com os irmãos, e também para que possa agir nas nossas feridas, nas nossas enfermidades. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
paz.